Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esta é uma nova série do Papo Informal denominada Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. Essa série, na verdade, nós vamos tentar explicar o livro, do Adolfo Marques dos Santos, Adventos Crísticos. Fala mais pra gente a respeito. Então, é o seguinte, a gente quer pedir a vocês, os ouvintes que estão nos assistindo, que tenham paciência e que não queiram que nesse primeiro vídeo nós expliquemos tudo que nós queremos passar a vocês, tá? Aliás, o livro tem 90 capítulos. A nossa intenção é fazer 90 vídeos, né? Para poder um vídeo a cada capítulo. Então é longo, mas não é difícil, mas tem muitas coisinhas que a gente precisa explicar. Tem um vocabulário que é um pouco diferente, né, do que nós estamos acostumados a ouvir. Então não se assustem com o primeiro se não compreenderem tudo exatamente, porque isso que nós vamos falar hoje, nós vamos também esmiuçar um pouco mais tarde nos outros vídeos. Então, nós pedimos a compreensão de todos, porque é um trabalho que vai ser um pouquinho longo, mas que é muito gratificante. Vocês vão gostar de saber disso tudo aqui que nós vamos falar, que, aliás, não quer dizer que nós já masterizamos isso tudo aqui, não. Tá? Ainda estamos em estudo, sempre estamos em estudo, nós nunca paramos de estudar sobre os adventos crísticos, essa proposta dos adventos crísticos, e assim, aos pouquinhos nós vamos até descobrindo outras coisas nas palavras que nós já lemos e relemos algumas vezes. E é importante, talvez, dizer para as pessoas que nós estamos falando de espiritualismo. Talvez, mas adventos crísticos, o que é isso? É espiritualismo, gente. Isso. Sendo que, como nós já comentamos até num vídeo anterior, muitas pessoas nas redes sociais hoje falam de espiritualismo. Nós também estamos falando de espiritualismo, de uma maneira que nós acreditamos particularizadas, mas que, como a Rita disse, na medida em que os vídeos forem saindo, vocês vão ter dúvidas, vocês vão fazer perguntas e nós vamos tentar esclarecer todos os pontos. Tentaremos. Mas o nosso papo, como sempre foi, é sobre espiritualismo. Isso, e Adventos Crísticos não é uma nova religião, nem uma seita, nada disso. É simplesmente uma explanação para que nós entendamos a nossa trajetória aqui no planeta Terra, tá? E não só no planeta Terra, mas talvez em outros planetas. Em outros planetas que a gente não tem nem consciência, né? Só uma coisa que, assim, aquelas pessoas que não acreditam na reencarnação, não sei se vão aceitar o que nós vamos falar, porque a reencarnação para nós e para os adventos é uma lei divina, tá? Então, está tudo baseado na reencarnação, na lei de causa e efeito. E também porque os adventos, eles se alicerçam exatamente no espiritualismo, e no universalismo. Isso aí. Então não dá para sermos espiritualistas e universalistas se nós não acreditamos em reencarnação, lei de causa e efeito, porque essas coisas estão muito ligadas para nós. Então, para quem não tem esses conceitos, uma das primeiras coisas é vocês talvez conversarem com outras pessoas ou até escreverem para nós a respeito desses conceitos, espiritualismo, universalismo, para que a sua compreensão dos adventos possa ficar mais, como é que a gente pode dizer, mais fluida, Uhum. Aí, então, Rita? assim, nós vamos iniciar falando sobre o porquê desse livro, como ele surgiu, tá? E depois vamos adentrar o capítulo 1, verdadeiramente. Dito, Então, na verdade, os adventos críticos, ele é um convite à humanidade terrena para a reforma do cristianismo. E aí, atentem que o cristianismo que estamos falando não é o cristianismo que foi divulgado pela Igreja Católica. Nós estamos falando do Cristo planetário. E também é assunto, tá, mais adiante, da questão de que já sabemos que Jesus e o Cristo não são o mesmo ser, Então são seres distintos, nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. Embora a gente saiba que até hoje alguns segmentos religiosos tendem a colocar como sendo as mesmas pessoas. Sim. Existem até segmentos religiosos que dizem que Jesus é Deus. Nós não estamos aqui para criticar quem quer que seja. Não. O nosso entendimento é que essas coisas são distintas. Jesus é um tipo de pessoa, o Cristo é outro tipo de pessoa e Deus é outra. É um espírito, uma consciência, São diferente. consciências diferentes, em níveis evolutivos diferentes.
Então, essa reforma do cristianismo, né, do Cristo planetário, na verdade, seria uma retomada aos ensinamentos que Jesus nos trouxe, que Jesus era um médium, né, de Cristo, do Cristo, e aqueles ensinamentos que ele nos trouxe foi deturpado ao longo do tempo, nós deturpamos ao longo do tempo. Então, os adventos crísticos, na verdade, é um convite ao retorno, ao resgate desse cristianismo original, vamos dizer assim, né? E tem uma coisa que eu também acho que é muito importante falar, Rita, é que Jesus, a exemplo de outros grandes iniciados da humanidade, ele não veio trazer uma religião. Não. Fomos nós, dentro da nossa incipiência ou dentro da nossa ignorância daquilo que estava sendo relatado, é que transformamos em religião, né? E aí criamos os sistemas, os dogmas, fugindo daquilo que Jesus veio trazer, que na verdade foi uma forma de viver que pudesse nos conectar com a cosmicidade. Nós vamos explicar isso tudo um pouquinho mais adiante, tá bom, gente? Conforme a gente vai falando, a gente vai expandindo um pouquinho mais tudo isso que a gente está falando nesse primeiro vídeo, ok? E assim, por que esses adventos chegaram nesse momento? Porque é o momento da transição planetária. E esse é um momento muito crítico, né? E diz também crístico, porque é o momento da separação do joio e do trigo. E diz o Ramatiz, e ele já disse isso já lá nos idos dos anos 50, né? No livro Mensagem do Astral. No Mensagem do Astral, ele fala nessa Mensagem do Astral e alguns outros livros também. Ele diz dessa separação e diz também que 2/3 vão ser exilados para outros mundos e 1/3 somente permanecerá na Terra esse novo ciclo da Terra, porque a transição planetária é justamente uma transição de um ciclo para um novo. E cada ciclo, né, há uma evolução. Assim como nós evoluímos, os planetas também evoluem. Tudo evolui no universo, não é? E toda a nossa humanidade, né? Quer dizer, Isso. não só nós, no caso, tudo, né, né? Os humanos, mas os reinos, todos os demais os reinos evoluem e o planeta como um todo também evolui. E para acompanhar essa nova evolução é necessário que tenhamos alguns componentes, né, alguns atributos, e que os que não tiverem esses atributos vão precisar ir para lugares onde seja mais confortável a vida, né, para esses seres. E como é que nós recebemos nesses adventos? A gente fala, chegaram os adventos, a gente sempre fala assim, né, chegou como, né? O que é isso? Então, essas mensagens foram mensagens psicografadas que foram recebidas lá na nossa casa, né, no céu, no Centro Espiritualista Universalista, através da médium Terezinha Teixeira Pereira de Carvalho. Então, foram mais de 700 mensagens para nos explicar, né, tudo isso que nós vamos falar aqui sobre os adventos crísticos. E isso ocorreu de um período de 1990 a 2000, a 2000, essas mensagens... Foram 10 anos de trabalhos dentro do céu, e dentre esses trabalhos, as mensagens que foram psicografadas pelas Sagradas Fileiras, né? Bom até... Que já é um nome, né, que já é diferente, né, que talvez vocês não saibam que sejam as Sagradas Fileiras. As Sagradas Fileiras foi um nome dado a essa pleiade de espíritos que trabalha em prol não só do planeta Terra, mas de todo o universo, né? Vários espíritos estão também em outros orbes trabalhando, e como esse aqui é o que nós vamos falar, é diretamente relacionado à Terra, né? Então são espíritos que estão envolvidos nesse planejamento da Terra. Então, por isso é um planejamento sideral voltado para a Terra, porque, na verdade, a Terra faz parte desse cosmo. E não só espíritos que estão aqui na Terra estão trabalhando pela Terra. Existem espíritos em outros orbes, em outros lugares, outras constelações que também auxiliam, né? Porque é aquela coisa, o trabalho é universal, tá? E dentro dessas Sagradas Fileiras foi designado um porta-voz. E o porta-voz, que nós vamos comentar muito aqui sobre esse espírito, é o Silvestre. Então, o Silvestre é o porta-voz desencarnado dessa proposta dos adventos crísticos, esse planejamento especial voltado para a Terra. Sim, que eu não sei, acho que seria importante talvez nós dizermos que o Silvestre, né, hoje um ser ascensionado, né, ele teve as encarnações humanas dele, né, inclusive ele foi um dos papas. O Papa, né? Silvestre. Se a gente for olhar a história do papado no nosso planeta, nós vamos encontrar lá a história de Silvestre. Isso aí. Bom, e esse planejamento, na verdade, como eu disse, que não é uma religião, né? Ele inclui todos os pilares da sociedade, o científico, o social, o artístico e o religioso,
tá? Então é um convite para refletirmos sobre esse sentido sagrado das reencarnações, da lei de Deus, né, na verdade. Então é um convite à reflexão desse conhecimento que para uns é novo, para outros não, para outros vai ser despertado porque já está com esse conhecimento ali dentro e talvez ouvindo sobre, né, vai dar aquele clique, né, aquele insight, é isso então que eu pensava e eu não sabia exatamente o que era, né? Eu acho que foi assim que ele veio também. Eu acho que a gente pode até dizer de certa forma, né, que os adventos retratam a nossa história como humanidade do planeta Terra, né? Desde que o momento que a gente chegou aqui, talvez um pouco mais simples e um pouco mais ignorantes, e toda essa história que nós ajudamos a construir, né? Não temos consciência disso, mas na verdade é isso. Toda a história espiritual do planeta é parte dos adventos. Só que a gente talvez nunca teve essa consciência. Né? E porque chegou agora também uma outra forma da gente também exemplificar, né, a chegada dos adventos por agora, além da transição planetária, porque estamos indo para a era de Aquário, a era do mentalismo, uma era onde os seres já devem ter, né, um nível de consciência um pouquinho maior, a ponto de poder compreender melhor, né, toda essa nossa trajetória. Eu até diria, né, Rita, não sei, talvez compreender ou reconhecer, porque muito desses conhecimentos estão dentro de nós adormecidos, por uma série de motivos, né? Motivos esses que têm a sua razão de ser nas nossas encarnações passadas. Muitos de nós ficamos decepcionados diversas vezes, né, com os nossos representantes religiosos ou com os grupos nos quais nós fazíamos parte, e às vezes determinados conhecimentos nós travamos. Bloqueamos. E vamos falar sobre isso também mais adiante, em vários outros capítulos, né? É isso aí. Então, é muita coisa para se falar, tá, gente? Então agora nós vamos, depois desse preâmbulo, nós vamos iniciar o primeiro capítulo do livro do Adolfo Marques, porque o Adolfo, nesse livro, o que ele quis fazer? Ele quis sintetizar essas mais de 700 mensagens, né, enviadas pela espiritualidade e tentar explicá-las, tá? Para que a gente consiga compreender, né, todo esse planejamento enviado para a gente, assim, de uma forma que nós fomos recebendo. Mas o que isso quer dizer? Porque a coisa foi aos pouquinhos, né? Então, depois de tudo já, de todo o trabalho maior ser entregue, né? Então, o Adolfo fez esse trabalho de tentar consolidar né? Todas essas todo esse mensagens. Conjunto de ensinamentos. É isso aí. E aí, assim, nós podemos dizer que nesse primeiro capítulo, que é sobre os adventos crísticos mesmo, né, o título é esse, ele fala um pouco dos acrósticos, que durante, né, as mensagens, a espiritualidade nos trouxe vários acrósticos. E o que seria um acróstico? Acróstico é tido como uma poesia, na verdade. É quando você pega uma palavra, né, e dessa palavra, a cada letra é escrito uma frase ou algumas palavras sobre o sentido dessa palavra principal. Então, o primeiro acróstico que nós recebemos foi o acróstico da palavra adventos, tá? E assim, eles falaram que nós devemos estar sempre lendo esses acrósticos, inclusive a gente faz isso no nosso estudo do Francisco, porque eles disseram que nós vamos nos surpreender com tudo que nós vamos descobrir dentro desses acrósticos. Eu entendo que seja assim, cada acróstico, né, vem trazendo um resumo de todo esse planejamento, né? Então, conforme a gente vai lendo, cada vez que a gente lê, a gente pode ter uma compreensão diferente. E a compreensão sobre a leitura desses acrósticos vai depender do nível evolutivo de cada um de nós. Então, cada um pode ter até uma interpretação diferente do outro, tá? Então, assim, vamos ver aqui o primeiro acróstico que eles deram, é de adventos. Então, a letra A de adventos significa amorização dos sentidos. Aí a segunda letra, D. Disciplina na realização. Letra V. Veemência na afirmação. Letra E. Excelsitude ante a explanação. Letra N. Nobreza no ato do perdão. Letra T. Tenacidade na consecução. Letra O. Onipotência em aclamação. E a letra S. Sublimidade da fé embasando a razão. E certamente para quem está ouvindo, né,
esse conjunto de, digamos assim, de expressões, né, relacionadas à palavra adventos, vocês percebem que é um mundo aí a ser compreendido. Sim, né? muita E o coisa. primeiro é a de amorização, A amorização dos dos sentidos, que é a seria amorização isso, né? dos sentidos, né? Então, a gente fala muito aqui no livro dos Adventos, fala-se muito da misericórdia do ver, ouvir e falar. Então, amorizar os sentidos ao nosso entendimento é justamente colocar esse amor em tudo que nós vemos, que nós ouvimos e que nós falamos. Então, é necessário que nós desenvolvamos essa misericórdia, né, de ver, ouvir e falar. Ver as coisas, ouvir, às vezes ouvimos coisas, né, que são assim, meu Deus, que absurdo. Aí vemos coisa que coisa errada. Mas a gente não sabe o que está por trás daquilo, daquele ato, né, que a gente está vendo naquele momento. É preciso que nós tenhamos misericórdia. Então, não devemos julgar nada assim à primeira vista. Então, esse desenvolvimento da amorização dos sentidos, do ver, ouvir e falar, é uma forma de nós trabalharmos na nossa evolução, não é? O ser ascensionado, na verdade, ele se dá como ascensionado a partir do momento que ele já tem essa misericórdia, já apresenta essa misericórdia do ver, ouvir e falar. Então, nós estamos no exercício, né? Ou seja, ver, ouvir e falar com misericórdia, com muito cuidado. E isso é importante, Rita, por causa do nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes nós vamos falar uma coisa que não é boa, que não é útil, que não agrega. Então, quando você pensa nesse acróstico, você, né? Às vezes você está ouvindo coisas que não te agregam, que não são boas nem para o teu bem-estar, ou seja, lá das pessoas que estão ao seu redor. Então, para que ouvir? É isso mesmo. Então, vamos ver, vamos ouvir, vamos falar daquilo que é bom, daquilo que é útil, daquilo que agrega. Na verdade, às vezes a gente não tem como fugir de alguma coisa, mas é por isso que nós temos que nos burilar. Eu acredito, na verdade, que a primeira letra dos adventos, a amorização dos sentidos, para mim, isso já é tudo. Porque a partir do momento que você atinge isso, acabou. As suas mazelas, aquelas coisas todas, né, tudo de ruim que nós temos dentro de nós que precisa ser burilado, já foi burilado. Porque essa misericórdia dos sentidos, do ver, ouvir e falar, para mim, resume assim muito todo esse planejamento, todo o evangelho, né? E é uma forma de dizer que você não vai entrar em desarmonia, que você claro, não vai brigar sim, com ninguém, você não vai discutir com tudo, ninguém, né? porque... Mas é difícil, hein, gente? A gente sabe que é difícil. E o que é dito também nesse primeiro capítulo, né, é que os adventos crísticos, né, com essa forma, com esse nome, né, quer dizer que é uma consolidação do advento na Terra. Então, por quê? Porque nós tivemos outros adventos. Advento é algo novo, né, que é trazido. Então, tivemos vários adventos. E podemos nomear alguns que temos notícia, né? No caso desses outros seres, Forri, Buda, Moisés, foram todos espíritos que vieram com essa missão de trazer uma novidade naquele momento, naquela era. Então, cada um dentro do seu tempo, dentro da sua era, dentro da sua localidade, né? Porque há também essa coisa, né? Porque o Jesus, ele não foi visto por todo o planeta, né? Ainda mais que naquela época não tinha as mídias, né? Não tinha internet. Então, algumas partes do planeta, na verdade, nem cultuam Jesus como sendo o nosso modelo, que para nós ele porque ele foi o mais perfeito de todos esses seres que vieram trazendo essa boa nova através, né, de uma palavra, e que todos foram, na verdade, médiuns do Cristo planetário, porque ali já era o trabalho sendo feito, né, aquela coisinha, né, aos pouquinhos vai se inserindo as coisas, né, na nossa consciência. Mas Jesus foi o mais perfeito de todos, porque ele conseguiu, né, com perfeição exemplificar todo esse ensinamento crístico. Sim, ele sintetizou, né? Ele exemplificou e sintetizou. E é por isso que nós dizemos que o advento ele não tem a ver com um segmento religioso específico. Ele tem a ver com todo o conhecimento espiritual trazido à humanidade nas mais diferentes épocas pelos mais diversos instrutores. Daí, Rita ter dito, né? Você pode ser budista, você pode ser hinduísta, você pode ser um seguidor de Lao Tse, não importa, porque todos esses iniciados eram, em última análise, representantes do Cristo, sendo que, como Deus cuida de todas as suas ovelhas,
todas elas precisam receber o alimento, né? Então, e esse alimento está relacionado com a cultura, com o local onde você vive, né? Daí, não importar se você é budista, hinduísta, não faz nenhuma diferença, né? Porque todo o conhecimento, digamos, religioso, vamos chamar assim, da humanidade, é fruto desse conhecimento maior do Cristo para com a humanidade terrena. E esse ensinamento vem na medida da capacidade de cada povo ou de cada época de assimilar esses conhecimentos. E Jesus, o que ele veio? Ele veio sintetizar esses conhecimentos que podem ter sido na China, que podem ter sido na Índia, no Egito, não importa, mas ele veio sintetizar. E exemplificar. E porque exemplificar. Isso que foi assim, né, a marca maior, né? Foi a exemplificação do Evangelho, né, ali, na carne, na pele, né? Então, assim, continuando, desde 1956, que o Ramatiz, no livro Mensagens do Astral, ele tem um capítulo inteirinho só sobre os Cristos. É muito bom esse livro, vale a pena, a gente recomenda que leiam, e existe um capítulo somente sobre os Cristos. Então, o que a gente pode falar de Cristo, né? Porque a gente vê Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo? Na verdade, Jesus Cristo, esse Cristo que vem como um sobrenome, né, de Jesus, é relacionado ao significado de Messias, de ungido. Então, Jesus, o Messias, ou Jesus, o ungido, ok? Não Jesus, o Cristo planetário. Não, são seres diferentes. E o Ramatiz vem nos trazendo que essa terminologia, né, sideral crístico, que vem da raiz cris, quer dizer amor, tá? E aí ele vem e descreve toda uma hierarquia, né, sobre os Cristos. E você gosta muito de falar dessa hierarquia, Não, né? ele mostra que os Cristos são uma extensão do Criador em criado, né? Então você vai ter hierarquias, até porque você tem os mais diferentes, como é que a gente pode dizer? O universo, por ser infinito, tem as suas múltiplas galáxias, as suas múltiplas dimensões, e em cada um desses espaços você vai ter um representante de Deus, né? Então o Ramatiz, ele começa dentro da hierarquia no Cristo cósmico, que seria aquela consciência que estaria mais próxima da realidade Deus, de Deus, que é da realidade Deus, princípio incriante, que é o princípio, né? O princípio incriado, né? Isso que é o princípio incriado, ou seja, Deus emana todas as coisas e essas coisas são decodificadas pelos Cristos, sendo que cada Cristo está num nível. Você começa no nível mais alto, que é o Cristo cósmico, até chegar ao Cristo dos planetas, ao Cristo planetário. Mas daí sim, você tem dele. o Cristo cósmico, você teria depois os Cristos hemisféricos, depois você teria os Cristos galácticos, você teria os Cristos constelatórios, não é isso? Os Cristos solares, planetários, né? Depois vem os anjos. Os anjos, e depois viríamos nós, dentro dessa escala hierárquica, vamos dizer assim, de desenvolvimento espiritual. Nós os espíritos comuns, né? Então, as coisas começam em Deus, ele transmite isso para cada tipo de Cristo, até que essa mensagem, essa vontade, esse anseio, esse desejo possa chegar às humanidades físicas. Tudo aqui na Terra é um reflexo do que existe no universo. Claro que de uma forma bem pequenininha, mas é um reflexo. Então a gente pode visualizar, né, na nossa mente ainda um pouquinho pequenininha, a gente pode visualizar essa hierarquia que ele acabou de falar como sendo numa empresa. Numa empresa a gente tem lá o CEO, né, o presidente, o cara que está lá em cima, lá no topo. E aí vem os diretores, aí os gerentes e os superintendentes. Cada empresa dá um nome diferente, né? Até chegar nos operários, né, ou nos funcionários comuns, que somos nós os espíritos comuns. Então, isso é mais ou menos que um reflexo do que existe nesse cosmo. Claro que uma coisa, né, um exemplo, mas é um exemplo bem simples, mas bem claro do que é, né, essa hierarquia também no cosmos. E Jesus, ele está na categoria de quê? De anjo. O Cristo, ele é um arcanjo, que está ainda acima da categoria de anjo. Então, Jesus, ele é um anjo, e ele estava ali a serviço também, como um preposto também, abaixo do Cristo planetário. E ele era o interlocutor, né, o intermediário direto do Cristo, trazendo então, esses ensinamentos, né, pra no gente. nosso entendimento, dentro dos adventos crísticos, né, e também respaldado no Novo Testamento,
Quando Jesus dizia eu e o Pai somos um, ele estava se referindo à sua condição de médium do Cristo planetário, né? Então, tudo aquilo que ele veio trazer, na verdade, foram os ensinamentos do Cristo planetário, que é um arcanjo, para ele, Jesus, anjo, encarnado no planeta, para exemplificar e trazer, né, todos esses ensinamentos que, digamos assim, estavam dispersos na humanidade. Então, Jesus vem, vivencia os ensinamentos e faz a síntese. É isso. E aí vem essa, né, a questão da explicação de adventos crísticos, né? Por que isso no plural? Então, é mais ou menos o que nós até já comentamos, da questão dos outros que vieram, que foram também intermediários do Cristo planetário e vieram trazendo, né, uma boa nova dentro da sua região, da sua, né, do entendimento daquele povo daquela época. Então, o que acontece? Jesus veio também e já ele consolidou, como ele falou, todos aqueles ensinamentos de Buda, Moisés e tal. E ele falava, né, eu não vim modificar a lei, né, eu vim exemplificá-la. E no Evangelho, se prestarem atenção, ele sempre fala, Moisés dizia isso, e eu vos digo que... E aí ele dava aquele acréscimo, que era, na verdade, né, uma compreensão melhor, um pouquinho mais ajustada, porque... nós, conforme nós vamos caminhando, nós vamos também evoluindo conscientemente, né? Na consciência. Então, nossa consciência vai expandindo. Essa expansão de consciência faz com que nós tenhamos a capacidade de absorver mais conhecimentos, um conhecimento a um nível um pouquinho mais acima. Então, não quer dizer que já estamos no topo, não, gente. A gente ainda está aqui, ainda tem muita coisa para a gente apreender, né? E compreender. Então, assim, adventos crísticos. E aí, num desses estudos, eu vou dar aqui uma interpretação que é minha, tá? Não está no livro do Adolfo, que eu não sei se ele concorda com essa interpretação. Então, isso aí seria uma interpretação minha, porque eu tinha muita dificuldade de entender por que adventos crísticos, né? Essa coisa do S que é ensinado aqui, que é o S pluralizador. Eu falei, mas tá, e o que é esse S pluralizador? Para mim, não batia muito bem essa questão só de que eram vários adventos de Moisés, Forri, Confúcio, Buda, Jesus. Então, o que eu entendi em uma das leituras é que adventos crísticos, porque agora nessa fase que nós vamos adentrar, né, a era do aquário, que já estamos aqui, né, entrando na era de aquário, nós vamos ter a condição de sermos os intermediários diretos também do Cristo. Então, assim como todos esses outros vieram representando a humanidade, agora vai chegar um momento em que a humanidade já estará diretamente conectada ao Cristo. Ou seja, todos nós, cada um de nós, seremos um advento. Então, por isso, adventos crísticos. Jesus veio dizer que nós também poderíamos fazer tudo o que ele fazia e ainda um pouco mais. Então, no meu entender, esses adventos, assim, ficou mais claro para mim nesse sentido, de que nós seremos, em breve, também esse representante direto do Cristo, porque poderemos entrar em contato direto. Na verdade, os adventos crísticos vêm com a ideia, né, de que nós devemos despertar esse Cristo interno. E a partir do momento que conseguirmos despertar esse Cristo interno, nossa conexão é direta. Por isso dizemos que não é religião, porque a religião é uma coisa criada pelo homem, né? E que precisa de um intermediário para comunicar-se lá com a espiritualidade superior. E o que nós estamos aqui estudando e entendendo é que nós temos essa capacidade, todos nós. Então, assim que todos nós conseguirmos fazer esse despertar desse Cristo interno, teremos uma conexão direta com o Cristo, que é o nosso Pai. E é a nossa tarefa primordial, né, Rita? Porque se acreditamos na angelitude, o que nós estamos buscando fazer é exercitar essa angelitude. E na medida em que nós dizemos que a Terra teve um conjunto de instrutores espirituais perdidos no tempo, até muitos a gente nem sabe, nem foram registrados na história. Sim. Mas qual foi a função desses instrutores? Fazer com que esses alunos da Escola Terra adquirissem um grau de consciência a ponto de estarem cientes de que eles não precisam ter um intermediário entre
O meu espírito, o seu espírito e a divindade. Que na era do mentalismo nós já podemos exercitar essa nossa espiritualidade, estabelecer esse contato direto com a divindade. Né? Daí é como você está dizendo. Então por que agora não é mais um advento? É porque você não precisa de um representante. Na medida em que você expande a sua consciência, você percebe que você pode ser esse elo. É evidentemente que existe uma série de coisas a serem feitas por nós. Mas... E aí vem nos acrósticos, né? Sim. Todas as instruções que nós devemos prestar atenção para que façamos essa transformação dentro de nós, né? Essa nossa reforma. A etapa, vamos falar aqui depois das etapas, né, dos adventos, a etapa número 4 é a etapa da reforma, é a nossa reforma íntima, né? Então, esse amorizar os sentidos, né, é justamente a reforma que nós temos que fazer dentro de nós. A partir do momento que nós conseguimos essa reforma, né, nós vamos acessar o nosso Cristo interno com muito mais facilidade, vamos entender o que é esse despertar do Cristo interno, que hoje a gente fala muito, mas na verdade eu acredito que a maioria de nós não entende muito bem o que é isso, porque às vezes nós até temos essa sensação, né, uma coisa, parece que me conectei quando meditamos, ou quando oramos, ou às vezes numa sessão e tal, tem aquela, né, a gente tem aquela sensação assim, que é inexplicável. Isso é uma conexão, só que nós precisamos manter essa conexão, não por 3 segundos ou 4 segundos, né? Uma vez ou outra de 4, 5 segundos, mas sim termos isso constantemente. E esse é o nosso trabalho. E os adventos vêm explicar que isso é super possível e nós estamos chegando no momento em que aqueles que realmente conseguirem atingir a graduação necessária para permanecer no planeta Terra, já vai ter a possibilidade de começar esse trabalho que vai ser maravilhoso, eu imagino. Esse trabalho, né, que se manifesta através daquilo que a gente chama de mediunidade, né? Que hoje a gente ainda vê isso restrito a poucas pessoas, mas na verdade o que é essa mediunidade? É essa fagulha de Deus colocada no íntimo de cada um de nós, que nós temos que buscar acender exatamente para estabelecermos esse canal. Mas é por isso que sempre se diz, né, que todos são médiums. Médium quer dizer intermediário. Somos todos. Só que não vamos mais precisar desses fenômenos, né, físicos. A comunicação vai ser psíquica. Né? E é por isso que dizem ser a mediunidade psíquica, a mediunidade desse novo milênio. Da era do mentalismo. Isso, na era do mentalismo. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Todos somos capazes de ter essa comunicação, mas nós precisamos nos reformarmos, né? E termos essa amorização mais presente na nossa vida. Porque Deus está aqui presente em todos e Ele tem essa paciência com todos nós, mas nós precisamos, né, dar uma crescidinha, deixar de ser tão criança, né? Que, como o Adolfo costuma dizer, os adventos representam o alimento sólido, né, que nós já temos condições de absorver. As crianças você dá aquele alimentozinho ainda mais pastoso e tal, né? Mas nós já está podendo mastigar mais. Ao longo dessas muitas existências já podemos sorver um alimento sólido. E isso o que vai acontecer é uma expansão de nossa consciência, né? E essa expansão vai nos dar a possibilidade também de apreensão de mais conhecimentos ainda. Tem muita coisa que a gente precisa conhecer. E conhecer para servir e sermos melhor, né, Rita? Porque não é só conhecer, não. Conhecer para poder colocar em prática todo esse conhecimento, porque é isso que vale. Só conhecer e não trabalhar nesse conhecimento também não adianta não, tá? Vai ficar lá guardadinho, mas a gente vai ter que repetir de ano. Então é importante todo esse conhecimento para que a gente possa se descobrir, né? Esse autodescobrimento é importante para que nós possamos nos transformar, né? E haver essa expansão de consciência e que atuemos, né? Que possamos atuar como nosso modelo e guia, que é Jesus, da forma que ele fez, né? Exemplificando da forma que ele exemplificou, é a nossa meta. De forma que todos sejamos caminho, verdade e vida. Né? Eu acho que por hoje tá bom, né, Rita? É muita coisa. Gente, olha, tenham paciência conosco, foi um vídeo longo, a gente não pode nem prometer que os demais não serão. Mas
é um início de caminhada e nós contamos com o apoio de vocês que visitem o nosso canal. Deixa nosso lá o canal. seu like, botem as perguntas. Muda. Não entendi nada que você falou. O que é Sagradas Fileiras? Fala aí de novo, entendeu? Qualquer coisa que a gente tenha falado que vocês não tenham entendido, escreve lá, bota lá nos comentários, que aí a gente vai responder lá nos comentários e vai dar uma palhinha também no próximo vídeo, tá bom? Porque isso é uma continuidade, não paramos aqui, não está encerrado aqui não. Tá bom? Então, por favor, continuem assistindo para que vocês tenham uma compreensão melhor de tudo que a gente está pretendendo falar aqui para vocês. E não tá esqueçam de dar o like de vocês, que para a gente é muito importante. Isso mostra que o vídeo está tendo importância para quem está assistindo. Para espalhar para mais pessoas. E divulguem também o vídeo, porque a nossa missão, a nossa tarefa aqui, não só minha, dele, mas a sua também, é de justamente passar esse conhecimento para as pessoas, para que não haja tanto sofrimento com essas dores que nós temos que passar. O mundo está muito virado de ponta cabeça e a gente fica meio desesperado, mas não é para desesperar não. Está tudo certo, dentro do planejamento de Deus está tudo certo, só que é importante que nós entendamos por que nós passamos por tudo isso. Então, as leis de Deus, elas nos dão esse entendimento e isso é um conforto para o nosso coração. Então, espalhem a boa nova também, tá bom? Beijos, beijos. Tchau. Valeu. E até o próximo vídeo.